senhoras e senhores, muito bem-vindos ao nosso Quem Podcast, a mais um episódio de hoje. Eu queria mais uma vez, recorrente o meu agradecimento a você que está acompanhando os nossos programas. Muito obrigada pela sua participação, é um prazer ter você que nos acompanha pelas redes sociais. E eu gostaria de mais uma vez convidar você a participar desse ecossistema incrível chamado TV Vale do Sol. Entre na sua loja de aplicativo, baixe o aplicativo da TV Vale do Sol. Siga a gente ali nas nossas redes sociais também, Quem Podcast. Procure a gente no YouTube, Quem Podcast com 2 T's no final. E hoje o nosso programa que vem falando sempre para o jovem, fala sobre o empreendedorismo. Nós vamos trabalhar hoje uma ação bastante bacana. O nosso assunto hoje é vital para as pessoas, vital para todos nós e de extrema importância para a nossa cidade, a cidade de Açaí, uma cidade querida por todos nós. E hoje nós vamos falar de um assunto bacana que são os trabalhos sociais que nós temos. E é com grande prazer que eu recebo hoje o nosso querido Padre João Carlos. Padre, obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado a você que nos segue através desse Quem Pode. Isso, nós estaremos aí. Então este é um assunto muito importante. Não é um assunto de velho, é um assunto para o jovem. Para todos, né, Padre? Para todas as idades. De todos, né? Com certeza. E nós vamos falar hoje sobre o nosso projeto Casa Aberta. Você que não conhece, hoje é o momento de você se inteirar e de você ser tocado principalmente para participar desse momento. E a gente começa agora, Padre, falando sobre como começou a ideia da Casa Aberta, qual foi assim o assunto, qual foi o momento que o senhor falou assim, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer isso. Como começou tudo isso, Padre? Sem dúvida nenhuma, Cris, este é uma questão que está no coração e deve estar no coração de cada pessoa. Essa busca de fazer o bem para o outro. Você sabe que não foi inventação de ninguém a questão da antropologia. A antropologia é uma das ciências muito antiga. E a antropologia diz que o ser humano é um ente relação. Sim. Esse ente relação, uma relação com o outro, uma relação com a transcendência e uma relação consigo mesmo. Sim. Se esse tripé, se você falta uma relação com o transcendente, porque você sabe que nós somos corpo, o corpo ele é espiritual e ele é material físico. Sim, então sim. Nós não podemos corpo e alma, corpo, alma e espírito. A filosofia grega vai nos apresentar isso. E a antropologia, nesse sentido, o homem, se ele não estiver aberto para o outro, ele é um homem vazio. Porque nós sabemos muito bem que a ciência prova que o homem não está neste mundo sozinho. O homem não nasceu para viver sozinho. E todos nós sabemos. E então, nesta busca do outro, eu não posso imaginar que o outro possa estar bem se o outro, eu estar bem se o outro está mal. Não está, né? É isso que nós estamos vivendo agora. O mundo inteiro, não é só o Brasil, mas o mundo está voltado hoje para o Rio Grande do Sul. Sim, sim. Hoje nós vemos, inclusive, a nossa cidade, tudo que foi arrecadado na festa foi mandado para o Rio Grande do Sul. Parabéns ao nosso prefeito. Foi uma atitude incrível do nosso prefeito, parabéns, Tuti. Quando eu fiquei sabendo, eu achei isso fantástico. Foi muito, muito bom isso. Porque não é que a nossa cidade não tenha pessoas que necessitam, mas neste momento a situação do Rio Grande do Sul está mais necessitada. Está mais, Então nós não podemos imaginar eu estar bem e com o outro mal. Nós não podemos imaginar que uma cidade está bem se nós temos uma realidade mal ao nosso redor. E é nesta busca de encontrar algo que pudesse mais não satisfazer um ego pessoal, mas que pudesse provocar nas pessoas este desejo de ser para o outro. E para mim não existe ser para Deus sem ser para o outro. Para mim não. O próprio Jesus vai dizer que amar a Deus e não amar o irmão é um mentiroso. E então esse projeto, ele nasceu, tem este objetivo. O objetivo de despertar nas pessoas o desejo de fazer o bem. Fazer o bem.
Por isso que esse projeto não atende só. A gente fala, olha, esse projeto faz distribuição de alimento, mas não é só isso. O nosso projeto, o desejo é um projeto integral da pessoa. E aí, então hoje nós temos crianças, jovens, idosos, homem, mulher, a família. Depois nós temos lá a situação física, que é a distribuição de alimento, mas nós temos a questão, hoje nós temos um trabalho lindíssimo na área do psicológico. Nós acabamos de contratar uma psicóloga que está atendendo lá no projeto. Incrível, tá certo? que bom. Então, esta pessoa está lá, uma ótima profissional que está lá atendendo, e nós atendemos outras áreas também, a área espiritual. Então, muitas pessoas vão lá para ter conselho, eu, Padre Oswaldo, o próprio seu Oswaldo, porque lá nós temos uma sala de escuta aberta para as pessoas que querem ser escutadas. Porque um grande problema hoje no mundo é ser escutado. Sim. Porque falamos muito, mas não ouvimos pouco. Não escutamos o outro. Hoje eu percebo, Cris, uma coisa incrível, que você pega hoje os adolescentes. O pai fala 3 palavras, na 4ª palavra ele já virou as costas e já está andando. A gente lembra que um tempo passado você escutava um sermão do pai e da mãe de 10 minutos e você só fazia... E quietinho, né? Quietinho, aqui, só fazia tá certo? Hoje nós não temos mais essa paciência. Hoje tem um enfrentamento do adolescente perante o pai e mãe hoje, né? Com certeza, o pai e a mãe. Hoje, na escola, hoje você que está trabalhando neste meio, tumulto contínuo. Sim. Então, acabou aquela ideia de ouvir. A professora falava o tempo todo e a gente ouvia. Hoje, não dá mais para imaginar uma sala de aula que o professor apenas fala. Se você hoje não interagir, você hoje não consegue dar aula. Não consegue dar. De jeito nenhum, a gente não prende o aluno. Você não prende o aluno. O mundo mudou e nós precisamos nos adaptar a este mundo. O projeto Casa Aberta, então, vem dentro desse contexto. O projeto Casa Aberta, na verdade, eu comecei no ano que eu estava fazendo a experiência internacional na Itália. Eu fui convidado para participar de um projeto que era chamada Casa Aberta, junto aos migrantes. Que ano foi isso, padre? Isso foi no 2000. 2000. No 2000. E eu trabalhava nesse projeto e a casa era Casa Aberta, o nome do projeto. Por quê? Porque acolhia gente de todos os lados. E aí, então, o estrangeiro chegava sem comida, sem roupa, mas eles chegavam também sem saber a língua, muitas vezes transtornado. Não era só dar comida para o estrangeiro. Então, a finalidade do projeto era atender todo o integral. Voltando da Itália, eu implantei esse projeto em Itapevi. Só que eu implantei esse projeto em Itapevi e percebi uma coisa que precisava ir além disso. Porque nós dávamos a comida, dávamos a parte de assistência. Roupa, né? E dava a parte lá também, tinha uma psicóloga que trabalhava, porque a nossa paróquia Itapevi estava na periferia, mas precisava de algo a mais que unisse. Estava faltando uma cola ali. Vindo para Açaí, foi a minha primeira proposta, e a gente pudesse colocar essa cola ali. E essa cola ali se chama a boa relação. Então, não sei se você já foi lá, mas você pode ir, e nós temos uma mesa lá e sempre tem um cafezinho, sempre tem um pão, que é o projeto Pão para Todos. Esse é parte integrante do Casa Aberta. Isso. Este projeto, para mim, é uma ideia fundamental. Porque todo mundo que chega lá, ele é convidado para sentar e tomar um cafezinho. E eu já ouvi muitas pessoas dizer, olha, eu nunca tinha sido convidado assim para tomar um café.
Então não é o café, é você se sentir pessoa. Essa integração que faltava, você não só... A gente está acostumado, né, padre? Nós estamos acostumados a chegar na casa das pessoas, vamos tomar um café, vai lá em casa tomar um café e tal. Mas para essas pessoas, né, não vamos falar os carentes, assim, as pessoas à margem, né, a periferia, não. Muitas pessoas, eu acho que falta esse carinho de, senta aqui, vamos tomar um café, vamos comer um pão, vamos partilhar. Partilhar, porque a própria palavra partilhar, você lembrou bem, vai muito além de dar. O partilhar é abrir-se, é acolher, não é dar alguma coisa. Se você partilhar sem dar nada, não é partilha, porque você dá e recebe, e essas duas coisas se juntam. Então a partilha é justamente esta união, mas é o entregar-se ao outro. Eu entrego ao outro e se o outro vem até mim. Então é muito importante isso. Então as pessoas vão lá, eles se sentem acolhidos. Eles se sentem acolhidos. Hoje nós temos, por exemplo, vários projetos da assistência social que está lá ligado, que está funcionando lá na Casa Aberta. Então, muitas pessoas, muitas mesmo, dizem assim, não, nós não queremos sair daqui, porque aqui é a nossa casa. As pessoas se sentem, olha, eu não vejo a hora de chegar a tal dia para me ir na Casa Aberta. Sim. Certo? É isso que faltava quando comecei o projeto. E foi nesse sentido que o senhor olhou e falou, não, algo precisa ser feito. Precisa rápido. ser porque rápido. A gente percebia, padre, que assim, a gente enquanto comunidade, a gente observa muitas pessoas, a gente tem os nossos, vamos dizer assim, a comunidade católica, que nos acompanha ali nas missas, nos encontros, né? Nós temos os nossos grupos ali, é uma quantidade de servos imensa que a igreja tem, mas precisa olhar além daquilo, além da porta da igreja, além do pátio que a gente está acostumado. E isso que talvez seja, que eu possa até transformar isso em pergunta, a missão desse projeto, né? Com certeza. Né? Essa ideia de trazer não só aquele que está aqui, esse a gente já tem, buscar aquele que a gente não enxerga, às vezes. Alguém já me perguntou, inclusive, algum outros padres me perguntou, mas qual é a finalidade da Casa Aberta? É trazer católicos? Disse não, mesmo porque nós atendemos, eu acho que uma metade não tem nada a ver com o católico. Lá não tem placa de igreja. Bandeira, né? Eu te falo para você que às vezes eu vou lá fazer oração, por exemplo, nós tivemos a festa terça-feira do Dia das Mães, eu não faço o sinal da cruz. Eu faço aquela bênção lá de Josué, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor esteja à sua frente. Porque aquela pessoa, ele tem conhecimento da Bíblia, mas para ele a bênção em nome do Pai, do Filho, não tem. Eu quero fazer... Isso não é a exclusividade da religião católica. Isso é cristão. Então nós temos que fazer o máximo para que ele se aproxime de nós. Porque ele já tem o sofrimento dele, né? Ele já tem o sofrimento. A pessoa que vem ali atrás de uma ajuda psicológica, a pessoa que vem ali atrás, muitas vezes, procurando um lugar. Hoje nós já vamos, com certeza, você vai me fazer essa pergunta, mas atividades, hoje nós temos uma atividade nas quintas-feiras, que é acompanhada mais pela doutora Fernanda. É uma atividade, as pessoas, que é uma terapia ocupacional. E você sabe que a terapia ocupacional, as pessoas vêm ali encontrar um lugar. Não é para encontrar a solução. Elas, antes de encontrar a solução, eu preciso de um lugar. E então as pessoas vêm ali e encontram esse lugar. E é bonito que elas chamam umas às outras de amigas, de irmãs. Então, se torna uma família. A família da Casa Aberta. Então é isto que une todos os projetos. É claro que, por exemplo, eu nunca imaginei uma pessoa, ele levantar cedo e não ter o pão. Para mim, o projeto Pão Solidário é nesse sentido. Hoje nós distribuímos 160 pão caseiro de 500 gramas por semana. Nossa, que maravilha. Então, o projeto Padaria, ele é assistido pela paróquia. A paróquia paga a padaria, que são 160 pães por semana. É claro que, às vezes, por exemplo, você tem uma certa doação, uma pessoa fala, olha, eu quero ajudar na padaria,
e aí ele já paga direto, diminui um pouco para a paróquia. Sim, sim. Mas hoje nós temos pessoa que pega 6 pão na semana. Nossa. Porque se a pessoa tem 8 pessoas em É. casa, nós atendemos família que tem 6 crianças. Não adianta eu dar. A gente sabe muito bem que uma família com 6 crianças, com mais 3 adultos, 9 pessoas em casa, uma cesta básica de um pacote de arroz não dá para nada. Não dá, não dá. Então nós precisamos atender essa pessoa. Não adianta, eu estou com fome, e então, olha, eu vou te dar comida hoje e amanhã eu não consigo mais. Isso é importante a gente pensar também, gente, porque quando a gente pensa, falar, vou fazer uma doação. A doação, ela precisa ser constante, né, padre? Sim. A entrega precisa ser constante. Organizada, né? É. Eu falo que a ajuda tem que ser organizada. Não adianta você hoje ir lá e dar 10 mil para a pessoa, porque a gente sabe disso, que a pessoa não tem a estrutura psicológica, não tem o equilíbrio. Sim. Então não adianta. Então nós precisamos ajudar ela a equilibrar-se. Coisa mais linda, Cris, que acontece lá, é as pessoas chegarem e dizer, olha, eu estou trabalhando agora e eu não preciso mais. Nossa, isso Né? é muito bom Então, ouvir. quer dizer, essa pessoa ela não foi só ajudada com alimento, ela foi ajudada em todos os sentidos. Ela foi reestruturada. Provavelmente antes jamais ela teria esta ideia. Uma pessoa que diz, olha, eu não uso açúcar. Nós temos uma pessoa que ela diz, olha, eu estava com vergonha de devolver, mas eu não uso açúcar lá em casa, porque os dois é diabético, então nós não usamos açúcar. Eu posso devolver o açúcar? Ela já estava lá com 3 pacotes de açúcar que ela não podia usar e ela voltou. Eu pensei que não podia. Então agora, ela já avisa. Lembra que a minha não precisa colocar açúcar. Hoje nós temos uma parceria com uma empresa da cidade que fabrica macarrão. Hoje nós distribuímos macarrão, uma média aí de 8, 10 quilos para algumas famílias mais carentes, tá certo? Então, vamos juntar força. Sim. Hoje essa é uma parceria entre instituto, paróquia, prefeitura, uma pessoa que quer ajudar, tudo. Eu quero dizer, é uma maneira, a Casa Aberta é... O nome diz, aberta. Uma maneira de integrar forças para o outro. Né? E quem é, padre, esse outro? Quem é a pessoa que pode, que deve, que quer? Quem é a pessoa que busca a Casa Aberta hoje? Quem é a gente usa no empreendedorismo público-alvo. Quem são essas pessoas que a Casa Aberta acolhe e que nós podemos também indicar essa onda maravilhosa que é a cooperação? Uma pergunta muito bem pensada, né? O alvo, nós no Instituto chamamos quem é o nosso destinatário. Destinatário. Né? O nosso público-alvo, o nosso destinatário. Então, a Casa Aberta ela está aberta à pessoa, ao ser humano. Porque alguém vai lá buscar arroz e feijão, certo? Alguém vai lá buscar apoio psicológico. Alguém vai lá, está meio perdido e precisa de um lugar, de um espaço. Alguém vai lá para visitar, para tomar aquele cafezinho. Alguém vai lá porque ele quer ajudar, mas não sabe como. Então a Casa Aberta, por isso que posso dizer que a Casa Aberta está a toda pessoa que quer que quer descobrir este outro, que quer descobrir o outro. Porque às vezes nós temos facilidade para nos encontrar. Porque eu digo, apesar com várias exceções, mas com a gente mesmo a gente está até bem, né? A gente consegue ainda... A gente consegue... uma saída. Contornar, isso, né? Isso. Nós temos recursos para isso. Depois que você passa da adolescência, na adolescência você fica meio perdido, mas depois a pessoa adulta, ela se encontra de alguma maneira, mesmo que muitos vão atrás de outras saídas, bebida, droga, isso, mas ainda se vira. Com Deus é fácil, porque Deus, eu coloco ele lá no céu e eu aqui na terra. Quando eu precisar, eu corro em uma igreja qualquer, e aí, então, são todas da mesma... Olha, aquela reza, aquela também. Então, é fácil. Agora, o difícil
É encontrar o outro, porque o outro me provoca. Ou seja, Sim. muitas vezes... Muito bonito isso, padre. O outro me provoca. O outro me provoca, porque às vezes você diz assim, nós temos esse problema sério. Quantas vezes eu fui atrás de alguém para dizer para ele, olha, nós estamos com um projeto, com a Cocamar para comprar alimentos, e a pessoa dizer, olha... Padre, a igreja eu ajudo, mas esse projeto não. Porque se hoje nós não encontramos pessoas para trabalhar na roça, e a gente sabe que está difícil mesmo. Está difícil, sim. A culpa é desses projetos e, é claro, a pessoa recebe de graça. Nossa, a gente ouve muito isso, padre. Muito, muito. As pessoas criticam os projetos sociais, criticam essas... E vem sempre essa fala... que o cara não quer trabalhar porque ele recebe de graça, ele vai lá, ele recebe uma cesta básica, ele recebe o bolsa não sei o quê, o bolsa... Não tô falando de política aqui não, tá, gente? Não estamos falando de governo, não estamos falando de instituição... Não, nós estamos falando de ações que visam a melhoria do próximo. E a gente sempre tem essa fala acoplada nessas ações. O que a gente precisa fazer para isso, padre? Para tirar isso daí da cabeça das pessoas. Porque, na verdade, isso não é verdade. Se eu pegasse Cris... e colocasse ela em uma realidade onde todos os dias o seu pai amanhecesse bêbado, drogado, e o pai dele já fez isso com ele, certo? Sim. E aí, então o pai não levantava para trabalhar, a mãe tinha que correr. Gente, a pessoa aprendeu a viver assim. Experimenta ficar um dia sem tomar café, para você ver se você tem vontade de trabalhar, tá certo? Então a pessoa não é... Aquela situação dele não trabalhar não é a causa. É a consequência de uma vida que ele teve. Sim. Tá certo? E não só da vida, eu acho que todo um sistema junto. Todo sistema, um sistema que privilegia. Hoje nós temos um sistema que privilegia. Sim. Sim. Nós não precisamos. Hoje você pode ver, tem pessoas... Não precisa ser muito inteligente para identificar isso. Quando eu imagino uma pessoa que ganha 2 milhões por mês, Isso. mas tem bastante mais, tem gente que ganha bem mais. Muito mais. Então, quer dizer, uma pessoa para ganhar 2 milhões, claro que eu preciso ter 1.000 pessoas ganhando R$1.000. Porque ele ganha por 2.000 pessoas. Então, hoje você pode ver, uma empresa, se ela estiver hoje, nós temos os nossos agricultores, por exemplo, estão passando um momento muito difícil. Muito difícil. Mas daí você vê lá, a cooperativa X ganhou não sei quantos bilhões de lucro a Coamo, não sei quantos bilhões de lucro a Cocamar, não sei quantos bilhões de lucro a Bela Agrícola, não sei quanto, entendeu? O agricultor tá ruim, mas a empresa... Então o Brasil tem muito disso. O país é rico e o brasileiro pobre. Sim. Então, Um problema extremamente importante que a gente vê é sobre distribuição de renda, que a gente estuda na geografia desde que o mundo é mundo, né? A má distribuição, ela é ruim desde que o mundo foi descoberto, desde que o Brasil foi montado. E isso a gente, talvez, acho que esse seja um gancho para a gente começar a mudar isso daí. Com certeza. Eu falo assim, ó. Desde que o primeiro homem cercou o seu pedaço de terra, a miséria entrou. Porque Deus não criou o mundo para alguém ter 2, 3 mil alqueires, para o cara ter uma empresa de não sei quantos... Às vezes eu vivo muito em São Paulo, mas, por exemplo, São Paulo, você antes de chegar em São Paulo, você vai encontrar empresas que dentro da empresa, eles lá dentro têm carrinho para andar, porque eles não conseguem andar lá dentro de a pé, seria impossível. Pelo tamanho. Pelo tamanho, tá certo? Então quer dizer que para que exista isso, é claro que nós precisamos de uma favela. Então o outro me provoca a dizer o que eu posso fazer. Então a Casa Aberta é este provocar de olhar esse provocar você para olhar para o outro. Sim. Eu, no final do ano passado, eu encontrei uma senhora e ela disse para mim assim, não sei o que nós estávamos falando, isso aqui vai bem com a carninha. Ela falou para mim, padre, eu acho que eu já nem lembro a última vez que eu comi uma carne. Eu falei para ela, pois esse ano a senhora vai comer, certo? Então, por lá na chácara, matamos um boi, trouxemos. Falei, bom, se você lá não comeu, agora você vai comer. Por que o pobre não tem o direito de comer um panetone no Natal? Por que o pobre no Natal não tem direito de comer uma carninha melhor? Se eu posso comer, o que o outro tem de
de negativo que não pode comer. Então, eu quero fazer com que o outro experimente o mínimo que eu. Isso não é uma questão, mas o senhor é padre, claro. Não tem que ser. É como ser humano. É aquele, voltamos lá, a pessoa é relação consigo mesmo, isto é autocomunicação, ele é relação com o transcendente, isto é, nós somos autotranscendência e eu sou autocomunicação, isto é, eu sou relação com o outro. E esta minha relação é um outro inteiro, não é um outro pedaço. E então hoje eu me relaciono com aquela pessoa de um jeito, porque ele é pobre, e eu me relaciono com o outro porque ele é rico. Porque ele, se você chegar hoje, nós estamos cansados de ver pessoas que vestem maltrapilho e vai em uma loja, por exemplo, se torna brincadeira, vai em uma loja comprar um carro, ele vai em uma loja comprar determinadas coisas, a gente vê, né? Quem pode... Então a pessoa, conforme a hora que você chegar em uma loja, a pessoa te olha assim e diz, aqui não é para você. Aqui não é lugar para você. Aqui não é lugar para você. Quem determinou Quem isso? disse isso? Porque o único que determinou isso diz que nós somos autorrelação, autocomunicação e autotranscendência. Isso é o ser humano. Se nós sairmos fora disso, nós não somos ser humano. Estamos mortos, falamos aqui, né, padre? Antes de começar. Estamos mortos. Estamos numa sociedade onde nós somos seres humanos. Aí nós vemos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas é isso que a gente observa também, padre. E assim, as pessoas... Eu escuto muito essa fala, a gente ouve muito isso. Isso não é problema meu. Isso é problema do governo. Isso não é... Eu não tenho culpa. Mas é muito importante a gente ter na cabeça também... Eu não preciso ajudar a comunidade inteira. Se eu ajudar se eu pegar e falar, vamos almoçar hoje? Vamos, o que você está precisando hoje? Isso é muito importante, a gente chegar e perguntar para as pessoas, o que você precisa hoje? O que você está precisando hoje? Eu não vou mudar o mundo todo, mas aquela busca, aquela provocação atingiu a gente. A partir do momento que a gente fala, o que você precisa hoje? Eu posso mudar a realidade daquela pessoa a partir dali para sempre. Com certeza. Para sempre. Com certeza. E não é que eu não concorde. Eu também não sou do método de dar o peixe, tá certo? Eu sou mais do método, vamos dar a vara, vamos ensinar. Por isso, a Casa Aberta tem horta. E eu, todas as vezes que vou buscar mudas para plantar, eu busco a mais e muitas pessoas começam a vir pegar as mudinhas. Porque o meu intuito é justamente mostrar para eles, olha, esse mês você está comendo um alface bom e o mês que vem eu vou te dar a mudinha. Esse é o projeto da horta. Sim. Mas nós não vamos... padre... Mas... Gente, se nós salvarmos 1, 2, 3, 4 famílias, tá bom. Sim. Não é para todas. Quando nós falamos em ação social... Não é dar. Ação social é acolher. Precisa ser muito bem diferenciado, né? Bem diferenciado. Porque, sabe, eu não sei, mas para mim, eu vejo que no dar, a gente recebe muito mais. Um dia eu estava voltando de Campo Mourão e encontrei um senhorzinho puxando o carrinho e uma senhora e uma mulher empurrando o carrinho dele. Mas aquilo me deu uma dor tão grande de ver aquele senhorzinho já de idade empurrando o carrinho. Era bem na frente da rodoviária. Eu parei o carro, falei, quem é ele? Ela disse, é meu pai. Falei, espera um pouquinho. Era pertinho do Natal, antes, véspera de Natal. Eu fui lá no carro, peguei tudo que eu tinha e fui dar para ela, ela tomou um susto. Falei, para você com o seu pai fazer um Natal. Eu perguntei para ela, falei, eu moro com ele. Falei, para vocês fazerem o Natal. Ela ficou espantada, eu despedi, como o meu carro estava ligado, com o alerta ligado no encostamento. Olha, foi o melhor Natal da minha vida. Eu duvido que alguém tenha recebido o presente que eu recebi, entendeu? Ninguém jamais poderia receber um presente maior do que eu recebi.
Então você fazer o bem para o outro não é fazer o bem para o outro, é fazer para você. Porque autocomunicação, eu me tornei mais eu. Eu me tornei mais eu. Então ajudar não é ajudar o outro, é ajudar-se. Ajudar o outro é uma possibilidade de você se ajudar. Se ajudar. E você ser mais você mesmo, de ser... Porque o que adianta lá você ter o armário cheio de roupa? Porque com certeza, eu sempre falo isso, talvez você já tenha ouvido eu falar isso, mas quantas vezes, se você olhar no seu armário, tem roupa que tem mais de ano que você não usa e que você não vai usar mais. Não vai usar e também não quer se desfazer. Então, para que aquilo serve? Eu, às vezes, fico olhando essas pessoas que têm milhões. Esses dias eu estava olhando a pessoa lá falando dos aviões mais caros do mundo, isso. Pessoas que têm lá um jatinho de 350 mil dólares. Qual é a diferença? O que tem esse jatinho? Ah, mas o painel dele é de ouro. Se só ele está vendo lá uma vez, que ele viu uma vez, acabou a graça. Eu olho muito, padre, a gente observa muito assim, os contrastes são muito grandes, muito grandes. E assim, gente, eu não vou criticar digital influencer aqui não, tá? Vocês que seguem as pessoas, vocês que acompanham a vida dessas pessoas na internet aí, que, enfim. Mas eu vi uma dessas moças que são as digitais influencers, até hoje eu não entendi muito bem o que é um digital influencer. Pra mim, a minha idade talvez não permita isso. Ela falando que ela ganhou um presente do marido, que é uma coisa que ela, eu adorava, eu esperava isso. Uma bolsa no valor de 300 mil reais. Padre, a minha casa não vale 300 mil reais. Só para o senhor ter uma noção. Então eu fico pensando assim, o que tinha foto lá, um negocinho desse tamanho, essa bolsa da menina. 300 mil reais. Eu fico pensando, o que aquele objeto que deve pesar 250 gramas, mais ou menos, no valor de 300 mil reais, faz de diferença na sua vida? Nada. Aonde isso modifica você? Se você sair com uma bolsa dessa na rua, você corre o risco de ser assaltado, tá certo? Então, ela vai deixar essa bolsa em casa e vai pegar uma paraguaia, tá certo? Então, não existe. Então, o poder não acrescenta. Fama não acrescenta, porque se acrescentasse, as pessoas famosas viveriam muito, muito diferente. E o que nós temos de pessoas famosas com depressão, nós temos pessoas famosas doentes, nós temos pessoas famosas morrendo. O que acrescentou na sua vida? Tá certo? Eu sempre falo isso, que uma vez encontrei um senhor que ele me disse uma frase que me chamou a atenção. Ele é lá de Botucatu, Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. E ele me disse assim: padre, a minha história é engraçada. Eu tenho 5.000 bois na engorda. E às vezes eu estou com os meus amigos, eles vão para a churrascaria e eu vou para casa tomar 1 litro, uma garrafa de um produto lá, porque eu não tenho estômago e eu só posso tomar aquilo lá uma vez por dia, e então tenho que correr lá e tomar. E ele disse, ruim. E depende disso para viver. Depende disso para viver. Ele falou, padre, eu sempre adorei carne de boi. E hoje eu tenho 5.000 bois, tiro 5.000, ponho 5.000. Ele falou, não sei quanto eu tenho de carne mensal exportada e eu não posso. Eu digo, o que serve? Isso é um contrassenso, é uma coisa... Tá certo? Então, quando nós estamos falando de provocar o outro, é isso. E você saber que não adianta. Então nós temos que sentir a dor do outro. Sim. E o Papa, saindo fora falando um pouco disso, o Papa que mandou uma alta, até agora, a maior doação no Rio Grande do Sul foi a do Papa. A maior doação entre todos foi a doação do Papa para o Rio Grande do Sul. E o Papa diz que a partir do momento que você não sente a dor do outro, você está vazio, você está próximo a entrar em uma depressão e assim por diante. Eu quero dizer, ajudar o outro, essa abertura para o outro é uma necessidade. Sim. É uma necessidade. Então, hoje nós estamos aí vendo tantas coisas. Nós acabamos de viver uma pandemia. Nossa, como a gente se descobriu na pandemia, né, padre? Olha
Agora a questão do Rio Grande do Sul, olha a questão da dengue. Você quer saber o que vale? Olha a questão da dengue, a nossa realidade. Olha agora essa outra bendita que está vindo aí, que nasceu lá no Japão, não sei na onde, outro vírus que está rodando por aí. E já tem em Piabiru, já tem um caso em Piabiru. Que parece, pelo que estão falando, é uma coisa bem mais assustadora do que nós já vimos. Mesmo porque o sofrimento é muito grande da pessoa que pega ele, tá certo? Então por que esse fechamento em si? Tá certo? Então a Casa Aberta, ela vem com esse objetivo de provocar. Com essa missão de nos provocar. De provocar, é possível. Por isso que você sabe que a Casa Aberta não é uma entidade. Não existe a entidade Casa Aberta. A Casa Aberta é uma proposta só. Então a prefeitura ajuda a Casa Aberta no convênio e através do Instituto, e ela presta conta da despesa dela. O Instituto ajuda a Casa Aberta e ele presta conta. A paróquia ajuda a Casa Aberta e ela que presta conta. Certo? Então, a Casa Aberta não é uma entidade. Qual é o CNPJ da Casa Aberta? Não existe, certo? Então, para uma questão didática, é usado o Instituto, é usada a paróquia, é usada a prefeitura, mas é uma proposta aberta para o outro. E quem é hoje, padre? Quem são esses parceiros da Casa Aberta hoje? Quem está ali dentro fomentando esse projeto? Hoje nós temos 3 parceiros que hoje, vamos dizer assim, peça da Casa Aberta. O Instituto, a Prefeitura e a Paróquia. Esse instituto é o Instituto Santa Paula. O Instituto Santa Paula, a Prefeitura e a paróquia. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem, né, o seu papel. E olha que nós temos dificuldades, até dificuldades perante a lei. Nós já fomos, na parceria com a prefeitura, nós já fomos denunciados várias vezes. Nós já fomos à prefeitura, tivemos que fazer... Denúncia? Mas é o que eu te falo para você, graças a Deus. Não se espante, porque é sinal que está provocando, tá certo? Se não estivesse isso, sinal que o nosso objetivo não estava sendo alcançado. Porque a pessoa que denuncia, eles não perceberam ainda a importância do outro. Porque você que recebe 20, 30 mil reais de salário... recebo mesmo. Você nem sabe que existe uma Vila Esperança. Sim. Você nem sabe que existe uma Vila do Grilo que... está próximo de deixar de existir a Vila do Grilo, se Deus quiser. Sim. Então quer dizer que muitas coisas é fácil você falar. Agora eu quero ver você ter a coragem de ir lá. Eu quero ver você ter a coragem de olhar para um mendigo na rua. Você conhece muito bem a situação da Letícia. Sim. Né? Que dá um pouquinho de trabalho lá na igreja. Sim. Com a bagunça que ela faz. Mas esse dia a Letícia ficou 3 dias perambulando sem ir em casa. Lá na igreja, bagunça aqui, e vai aqui, vai ali. Porque eu sei que ela entrou numa loja, a polícia veio e prendeu a Letícia. Mas ela ficou 3 dias. E aí apareceu um cachorrinho perdido na cidade. Loguinho, 2 horas depois, tinha umas 5 pessoas preocupadas. Se precisar adotar, se precisar cuidar, eu cuido. Quer dizer, o cachorrinho perdido valeu... Em 2 horas encontrou um monte de gente para cuidar, entendeu? Então, hoje, a pessoa, cada dia, vale menos. E se o outro vale menos, você também vale menos. Vale menos também. Vale menos porque você não está sendo pessoa. Sim. Se a antropologia diz que o ser humano é o ente, autocomunicação... Você se fechando para o outro, você está se fechando para você mesmo. Para você mesmo. Não tem um outro caminho. Sim. Eu estou deixando de ser eu. Eu estou deixando de ser humano. A gente, nesse momento, é muito importante esse tipo de reflexão. E, padre, para a gente continuar assim, quais são os trabalhos hoje que a Casa Aberta tem? Que hoje, além, a gente tem uma psicóloga que trabalha lá, mas além dessas ações, porque na cabeça das pessoas, gente, é muito importante o padre estar aqui justamente para esclarecer isso. A Casa Aberta não é um local apenas de doação de alimentos. Né, padre? Não. Não é isso. Alimentos, roupas, etc. Casa Aberta é um lugar de acolhida. Né? Olha, eu estou meio perdido, não sei o que... Né? Eu estou
Procura. Lá você vai encontrar um momento de conversar. Hoje nós temos aí em torno dos 16, 17 voluntários. Nós temos pessoas que passam lá o dia inteiro. E ela diz, olha, eu ficava em casa, eu pensei que eu ia morrer de tédio. Hoje ela fica lá o dia inteiro na casa aberta. As roupas chegam, cuida das roupas, passa, arruma. A roupa às vezes chega suja, é lavada, é passada, é arrumada, é dobrada. Tá certo? Porque pobre tudo bem, mas o pobre também gosta de uma roupa limpinha, cheirosinha, tá sim. certo? Então nós temos uma grande máquina lá que faz isso, que limpa, que arruma, tá certo? Então, olha, eu quero doar alguma coisa. Você sabe que às vezes as pessoas falam, padre, eu tenho uma cama. Mas eu não sei. Nem acaba de chegar lá, alguém diz, olha, já tenho, eu preciso de uma cama. Tá certo? Olha, a pessoa diz, olha, eu tenho esta roupa. Já encontra quem precisa daquela roupa. Tá certo? Então, quer dizer, hoje a casa precisa. Isso gasta? Gasta. Sim. Você calcula que hoje nós atendemos uma média de 100 famílias. Diretamente com pão e nós atendemos 75 famílias. Isso é feito lá uma inscrição, um cadastro. A Casa Aberta tem tudo. Tudo isso daí. Tudo anotadinho, tudo Isso. planificado para poder fazer o acompanhamento também. Acompanhamento, prestação de conta. Então, essas famílias é visitada uma vez por mês, porque a Casa Aberta, ela não tem o projeto de assistência, do sentido de alimento, ela atende uma família por 3 meses. Então, a pessoa veio lá, ela está precisando de ajuda, tá bom, então você vai ser cadastrada, você vai ser visitada, vai ser avaliada, cada 15 dias, 3 semanas, a equipe senta com todos os casos para avaliar, certo? Todo mundo traz as ideias, olha, esta família precisa de ajuda, tá bom, então ela vai receber ajuda. E lá também é decidido que tipo de ajuda, né? Isso, lá ela vai receber por 3 meses. Todo mês nós vamos lá visitar. Não é que a pessoa cruza os braços e diz, agora nós estamos pegando... Eles vão vir aqui mesmo, nós vamos lá buscar? Não, olha, lá eu recebo o leite, lá eu recebo a comida, lá eu recebo a roupa, tá certo? Se eu tiver doido, tem a psicóloga para ajudar, tem a equipe da doutora Fernanda, tá certo? Então tá tudo bem. Mas nós vamos acompanhar esta pessoa para que ela possa melhorar também no sentido de trabalho. Quantas pessoas nós já encaminhamos lá para o trabalho? Sim. Tá certo? Ai, bacana isso também, né? Então é um conjunto de ações que acontece lá na Casa Aberta. Então, muitos casos... Ele está sempre em contato, assistência social da prefeitura com a Casa Aberta. Olha, tem isso que pode ser partilhado, tem isso que pode, né? Então, com a Provopar, a mesma coisa, tá certo? Então, é uma maneira que temos de ajudar. Resolve o problema de açaí de pobreza? Não resolve. Não resolve, mas é um passo. Vamos fazer o que nós podemos. Jesus diz, pobres sempre tereis. Para dizer, problemas sempre tereis. Agora, isso não nos convida a cruzar o braço, tá certo? Então, a Casa Aberta é o lugar onde você pode ir visitar, você pode participar dos projetos. Hoje, nós estamos calculando que passa, através do projeto da Prefeitura, da Assistência Social, 200 idosos. Nossa... Uma população extremamente importante para a cidade, né? 200 idosos passam lá na Casa Aberta que estão participando dos projetos da Cidinha lá, da assistência social, tá certo? Nós começamos um projeto com a dona Neuza, esse projeto de quintas-feiras, que eu comecei foi uma criação minha da dona Neuza, para a questão... Dona Neuza que vai estar aqui com a gente semana que vem. Então, de terapia ocupacional. Nós começamos com 2, 3 mulheres. Chegou no final do ano, nós estamos 35 e 40. E não pode ser um grupo muito grande. Sim. Então, foi dividido em 2 grupos, entendeu? Então, imagina, olha, temos depoimentos de pessoas que dizem, olha, eu não sei se não fosse o projeto... O que teria sido de mim. Que teria sido de mim. E hoje ela se sente outra pessoa. É o olhar, né? É o olhar, isso é muito... E, padre, todo mundo, todas as instituições, isso a gente sabe, passa por dificuldades. E a gente sabe que a Casa Aberta não é diferente. Hoje,
O que a Casa Aberta está precisando mais? Você que está assistindo a gente, está ouvindo essa entrevista com o padre, puxa vida, quero ajudar, quero poder fazer diferente, eu tenho uma ideia bacana. O que está precisando a Casa Aberta hoje? Que é um objetivo, por exemplo, a gente, né, de repente o senhor junto com a sua equipe fala, não, puxa vida, a gente precisa ter isso aqui. Como poder fazer? O que está precisando hoje? Eu não estou falando só de doação, mas hoje a gente precisa de um fomento financeiro. O que a Casa Aberta está precisando agora? Quais são os desafios agora? Hoje eu digo que a Casa Aberta, hoje manter um convênio com a Cocamar, prefeitura ou empresa, a fábrica de macarrão. Então, são parceiros que nos ajudam, apesar da despesa, claro. Mas eu diria para você que o que a Casa Aberta mais precisa hoje, o que a casa mais precisa hoje é justamente essa abertura das pessoas. Olha, eu quero perceber, eu vou lá, eu vou visitar, eu vou apoiar, tá certo? Não é com muito, não, eu vou conhecer. Quantas pessoas não conhecem o projeto aí? Muitas, padre. Por isso que eu falei assim, a gente precisa falar isso mais. A gente precisa falar disso. A gente tem muita gente, o senhor sabe disso. O senhor sabe que dentro da igreja, dentro da nossa comunidade católica, tem gente que pergunta não conhece o que é. Tem gente que pergunta o que é. Então, quer dizer, uma proposta que atende mais de 100 famílias, uma proposta que se encontra semanal com mais de 200 idosos, uma proposta e eu não sei o que é, sinal que eu estou muito fechado em mim mesmo. Muito fechado. Em mim mesmo. Então nós precisamos. Eu não fui provocado. Então eu preciso lembrar que eu, sem o outro e sem a transcendência, não existe eu. Isso é importante. Tá certo? E os objetivos hoje, padre? O senhor tem alguma coisa na cabeça? O senhor fala assim, isso aqui eu ainda vou colocar lá. O que o senhor pensa ainda em fazer? Nós temos hoje a psicóloga, a horta, a escuta, que é importante. A padaria. Né, é importante. O senhor tem alguma coisa assim, você fala, isso aqui ainda vai nascer na Casa Aberta? Olha, na verdade, eu acho que nós precisamos, o que eu ainda gostaria, e nós estamos preparando para isto, seria uma vez por semana um momento de diversão. Eu queria imaginar alguém uma vez por semana que pudesse ir lá, animar 2 horas, por exemplo, na sexta-feira, para as pessoas dançarem, brincarem, porque eu acho isso muito importante. Esse contato físico entre as pessoas, para mim, é muito importante. Nós não conseguimos ainda. Eu, com o prefeito, nós prometemos, inclusive, para os idosos que nós íamos já 2 anos que a gente vem lutando, mas é muito difícil encontrar uma pessoa que queira, seja competente, né? Sim. O técnico para ir lá e animar isto uma vez por semana, tá certo? Uma vez por semana, aquele momento ali. Para te dar um exemplo, segunda-feira nós tivemos CPP, e o coordenador do CPP fez uma espécie de uma brincadeira, uma proposta. Olha, você, durante que o pessoal está cantando, você se sentir levantar e falar para uma pessoa e dar um abraço nela e dizer obrigado por você, alguma coisa que ela te fez que você gostaria de agradecer e não agradeceu. Eu acho que se nós não tivéssemos parado, o pessoal estava ainda se abraçando até agora. É? Então, quer dizer, já estava 1 semana se abraçando. Você entendeu? Então, este prazer sem interesse. Hoje o prazer é cheio de interesse. Hoje a gente vê com tristeza, tudo que você colocar de propaganda, hoje se é propaganda de boi, tem uma pessoa pelada, se você vai fazer propaganda de carro, é pessoa pelada, é propaganda de alimento, é pessoa... Hoje as pessoas estão... A exposição está muito grande. A exposição, o prazer. Então você quer fazer aquilo que te dá prazer para você, não um prazer para o outro. Para o outro. O abraço, né? Por exemplo, um abraço desinteressado. Ao invés de você, eu vou abraçar a pessoa. Então, esta abertura para o outro. Uhum. Então, isso é ação social, abrir-me para o outro. Abrir-me para o outro. Então, este momento é um projeto que a casa tem de, uma vez por semana, abrir o espaço para. Como você sabe que açaí tem pouco. Eu me lembro que tinha lá aqueles bailões da terceira idade. Da Idade Dourada. E assim, as nossas idosas, vamos falar das nossas idosas, nós temos que as meninas são animadas. As meninas que andam com a Cidinha, Cidinha, um beijo pra você. Elas são animadas. E a gente precisa
precisa aprender com elas também essa vitalidade. Essa vontade de continuar fazendo, de continuar vivendo, continuar realizando. E talvez seja essa um gancho também que a gente precisa colocar para os nossos jovens. Sim. Que estão apáticos, que estão isolados através do telefone celular. Talvez seria interessante um jovem, uma curiosidade. Você que é jovem, está vendo a gente, por que não ir lá na Casa Aberta conhecer? Saber que você pode realizar, você pode se abrir, né, padre? De repente, claro. é um passo. É o que eu falo. Eu às vezes fico me perguntando por que nós temos 3 vezes por semana aulas de dança para as pessoas idosas. E por que os nossos jovens, adolescentes, não querem aprender mais? Você percebe o individualismo demais da conta. Não tem interesse de aprender a dançar. Olha o movimento que você fez aquele dia lá no desfile, entendeu? Então o que está acontecendo? Cada pessoa, ele prefere ir para academia, porque lá eu vou. Mas a partir do momento que eu tenho que ir para um outro lugar que eu vou, aí já muda de figura, né? Tem gente que quer horário na academia, e você sabe que hoje, cada dia mais, nós estamos os personal trainer, que ele vai atender só 1, 2 pessoas, que é para não se misturar. Dá até... Porque não quer se misturar. Os alphavilles, os apartheid hoje, cada dia mais tem tomado conta da sociedade. Sim, individualista, O individualismo. isolada. A gente tem um problema muito sério hoje com, vamos dizer, a internet, ela hoje é a nossa maior parceira. Graças a Deus a gente sabe usar. Para quem não sabe usar, a internet ela é uma terra de ninguém. Terra de ninguém. Terra de ninguém. Você pode falar o que você quiser, você pode expor o que você quiser, postar, comentar, fazer o que você quiser. Mas e aqui, ó? No olho. É capaz de fazer? Não é nada. Tem pessoas que na internet ele pinta e borda, mas não é capaz de olhar. Não é capaz de olhar no outro. Dá até dó. Ele lá dentro do quarto dele, com o celular dele, ele é o cara. Mas ele não tem coragem de sair e almoçar e confrontar-se com o pai, com a mãe, com o irmão. Sim, né? Padre, eu fiquei muito feliz, nós estamos encaminhando agora para o final da nossa entrevista. Eu gostaria agora que nesse momento final o senhor desse agora a sua mensagem, o seu convite para as pessoas poderem ir lá na Casa Aberta, conhecer. Eu digo hoje, assim, a gente sabe, no empreendedorismo a gente tem a ideia do projeto. O projeto, quando ele começa a ser realizado, ele deixa de ser projeto. Já não é mais projeto, é uma realidade. Então, hoje, convidar as pessoas para conhecerem a Casa Aberta e conhecer as pessoas que são atendidas, a realidade. Eu quero que o senhor deixe essa mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, esse convite. O espaço é seu agora, padre. Pois é, Cris, eu gostaria de dizer às pessoas que sozinhos nós não somos ninguém. Que nós precisamos de todos. E que nós precisamos, você que tem uma melhor condição, os nossos irmãos empobrecidos é um presente para nós. Para você ter a oportunidade de exercitar aquilo que você é. E se você quiser aprender a ajudar o outro, se você quiser um estímulo para você ajudar o outro, a Casa Aberta está lá. Quem quiser continuar no seu mundo, Casa Aberta não serve. Nem mesmo para ir buscar alimento. A Casa Aberta é o lugar para quem quer ser para o outro. Quem quer ser para si mesmo, quem quer ir lá para tirar vantagem, e agora nós temos um momento muito perigoso, que é o momento de eleição municipais, lá não serve. Lá não vai servir, lá não serve. Não é para palanque isso. político. Não. A Casa Aberta é um espaço para provocar você a ser para o outro. Como Jesus fez. Jesus não teve grandes coisas. Jesus não apresentou grandes coisas. E ele concluiu a sua vida. Eu vos dou o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que Deus abençoe você, Cris. Muito obrigado por este convite para a gente esclarecer que a Casa Aberta não é um espaço... Não, lá é uma proposta, lá é uma proposta de provocação para abrir-se ao outro. Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando, que Deus abençoe você e que Deus Todo-Poderoso esteja à sua frente para te guiar, atrás de ti para te guardar, ao seu lado para te proteger. Que Deus te abençoe e te guarde. Te dê força, luz, graça e paz. Amém.
Obrigada, Padre. Você que quer conhecer, muita gente não sabe, ali onde era a Escola das Irmãs, ali do lado do Barãozinho, né? Passe lá, procure o horário de funcionamento lá, Padre. Das 8 da manhã às 5:30 da tarde. 5:30 da tarde. De segunda a sexta. Segunda a sexta. Então passe lá, procure fazer a sua parte. O que o padre falou, isso aqui hoje é muito importante. Seja provocado em melhorar. E assim a gente sabe da situação, das condições que nós temos hoje num estado todo, que é o estado do Rio Grande do Sul. Como isso tem tocado a gente, como nós estamos vendo pela TV. Vamos olhar pelo estado, mas não precisa ir tão longe. Aqui mesmo nós podemos fazer a diferença. Podemos fazer a diferença aonde estivermos. Aonde estivermos. Padre, mais uma vez, obrigada. Eu agradeço você que nos acompanhou nesse programa hoje. Nos trabalhos técnicos, agradeço mais uma vez, Jefferson, obrigada pelo apoio. Agradeço mais uma vez a Secretaria de Ciência e Tecnologia por esse espaço, por abrir esse espaço para a gente fazer esse programa. O nosso agradecimento também à Prefeitura do município de Açaí. Obrigada, prefeito Tucci, por esse espaço. Obrigada pelo apoio que tem dado também, né, padres, pela parceria. Para você que nos acompanha hoje, muito obrigada de onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, andando pelos caminhos da vida. Muito obrigada pela sua participação. Fiquem com Deus, mantenham a fé e